Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje atende a vários pedidos nas nossas redes sociais. Nós vamos falar sobre estrabismo. Quem tira as nossas dúvidas é a oftalmopediatra, especialista no assunto, doutora Marcela Barreira. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para a gente aprender mais sobre estrabismo. Você pode participar do programa, ligar para cá, tirar sua dúvida ao vivo, pode deixar o seu questionamento com a produção também, se não quiser falar ao vivo não tem problema, mas ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe pelas nossas redes sociais, no Facebook, é só você digitar o nome do programa, Consulta ao Doutor. Lá no mecanismo de busca você vai encontrar a nossa página, curta a página. Curtir significa que você tem interesse naquele conteúdo, aí você fica despreocupado. Todos os dias você vai receber no seu feed de notícias qual é o tema que vai ser abordado aqui no Consulta ao Doutor. As nossas atualizações são diárias, então fique à vontade para mandar a sua pergunta através dos comentários, através das mensagens particulares também, e pode sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. Vai lá na minha página do Facebook também, facebook.com/Denise Luque. Eu estou te esperando por lá. Estou te esperando no meu Instagram também, @DeniseLuque. Tem um material maravilhoso por lá também, sempre atualizado. Na última foto você pode deixar sempre a sua pergunta. Os mecanismos de mensagem são sempre liberados para que você possa interagir aqui conosco também durante o programa. Você consegue assistir a toda a nossa programação e seja muito bem-vindo se você nos assiste através do canal da HIT no YouTube. É muito fácil de acessar, se inscrever, acompanhar a nossa programação. Olha só. Seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E hoje, para nos ensinar mais sobre estrabismo, eu recebo a doutora Marcela Barreira, oftalmopediatra, especialista em estrabismo. Doutora, é uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Denise, pelo convite. Obrigada pela produção, pelo convite também. Um tema foi bastante pedido. Estrabismo foi um tema pedido através das nossas redes sociais. A gente decidiu, então, fazer um programa só sobre isso, porque me parece que esse é um tema que tem muitas dúvidas e muitos mitos envolvidos também. Aliás, acredito que isso é uma coisa que já venha da infância, quando é uma coisa que atinge crianças, as mães ficam com muitas dúvidas. Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas aí das mamães, dos pais que estão nos assistindo e que têm crianças em casa, então, que de repente são estrábicas e elas não sabem o que fazer com essa informação. Aliás, isso é uma coisa muito legal, né? Você recebe um diagnóstico, você tem que saber o que fazer com aquela informação. E é o médico que tem que nos direcionar sobre isso, né, doutora? Para começar, explica pra gente o que é estrabismo. Ele é muito prevalente? Conta um pouquinho. Na verdade, o estrabismo é um desalinhamento dos olhos. Os nossos olhos, eles têm que ser alinhados. A gente tem uma musculatura que comanda isso. Então, para a gente conseguir enxergar, a gente, com os dois olhos, um olho tem que estar alinhado em relação ao outro. Então, todo desalinhamento do olho, seja para dentro, para fora, para cima ou para baixo, isso é considerado um estrabismo. Então, é qualquer alteração motora do olho, qualquer alteração na musculatura do olho. O estrabismo ele tem uma prevalência não muito alta na infância, e essa prevalência aumenta um pouco quando a gente fala de crianças prematuras e de crianças com algum déficit neurológico. Isso pode chegar até 15% a 20% das crianças com essas alterações. Mas na população geral, em torno de 5% a 8%. Perfeito. Qualquer um desses desalinhamentos, então, que você contou, né? Se for para dentro, um olho para fora, os dois para fora, tudo é estrabismo. Tudo é estrabismo. Eles se dividem em tipos de estrabismo. Convergente, que é o para dentro, o divergente é o para fora.
A hipertropia é um olho mais alto, hipotropia é um olho mais baixo, mas tudo é considerado um desalinhamento ocular, que é um estrabismo. Nem todo adulto estrábico foi uma criança estrábica, ou foi? Não, não necessariamente. A gente tem os estrabismos congênitos ou de aparecimento na infância, mas a gente tem alguns estrabismos que podem ser adquiridos na fase adulta. E a gente tem algumas doenças também que podem gerar estrabismo, e isso na fase adulta. Vamos falar então, começar pelo estrabismo congênito? Vamos. Bebezinho nasceu, a criança não vem com manual, a mãe tá cheia de dúvidas, cada criança é diferente. E aí os olhinhos da criança não estão alinhados ainda. O que é normal? Até que idade é normal a criança dar uma desviada? Bom, como a criança nasce com uma imaturidade visual, a nossa visão ela não nasce pronta. O bebê não enxerga igual o adulto. A gente tem um processo de desenvolvimento visual que acontece dentro dos primeiros 7 anos de vida. 7 anos? 7 Legal. anos. Mas o principal desenvolvimento visual acontece de 0 a 2 anos. Então, dentro dos 2, 3 primeiros meses, essa imaturidade visual faz com que a criança não consiga fixar direito. Então, ela pode ter algum grau de desalinhamento dos olhos e isso é normal. Mas passou de 3 meses, isso se mantiver, o ideal é sempre procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação. De preferência, um oftalmopediatra que tem um pouco mais de experiência com o assunto. Até porque não é fácil lidar avaliar com o bebê. esse bebê, né? Então, a gente sabe que as crianças não param, então você precisa ali até dessa habilidade de estar inclinado a Exato. gostar também de tratar esse grupo, né? Nem todo oftalmologista é especialista em estrabismo. Não. Você tem aí o grupo que é especialista. Exato, a gente tem uma formação. Quando é que é necessário buscar o especialista? Pode ser uma coisa mais fácil de resolver? Todo estrabismo é cirúrgico? A grande maioria dos estrabismos são cirúrgicos. O ideal, a gente sempre fala que o ideal é sempre consultar o especialista, até pela nossa rotina. A gente vê isso todo dia. Então, como a gente vê isso todo dia, nada assusta muito. E às vezes um estrabismo para um oftalmologista que não é a rotina, ele fica às vezes mais desesperado que os pais. Então, dentro desse contexto, o oftalmopediatra ele tem uma vivência melhor e maior do estrabismo. Então, para ele é um pouco mais tranquilo lidar com isso, até na hora de prescrever óculos, caso seja necessário. Então, por isso que o oftalmopediatra acaba sendo a melhor indicação. Mas é lógico, tem algumas cidades que não tem oftalmopediatra, não é uma especialidade que você acha muito fácil. Mas todo oftalmologista consegue, pelo menos, diagnosticar e direcionar o tratamento. Perfeito. Que a gente possa buscar, pelo menos, um centro de referência. Exatamente. Né? É o estrabismo que provoca uma alteração visual? Então, quero tirar a parte estética do estrabismo. Certo. Estrabismo é só uma coisa estética? Ou por conta do estrabismo, a criança não enxerga direito? Ou é o não enxergar direito que faz com que ela seja estrábica? A gente tem tudo isso. Na verdade, assim, o estrabismo, quando a criança nasce ou desenvolve muito precoce, a criança perde uma coisa que chama visão binocular. O que é a visão binocular? É a nossa visão de profundidade. A gente só enxerga de profundidade, porque como é o nosso mecanismo para enxergar? A gente tem a imagem de um olho, a imagem do outro olho, e a gente funde essas imagens para poder enxergar uma imagem só. Quando a gente tem um desalinhamento dos olhos, a gente perde essa capacidade de fundir essas imagens. Então, as imagens não se juntam mais. Então, eu passo a olhar só com um olho. E o olho que não está enxergando, ele começa a ficar preguiçoso. Então, eu começo a gerar uma ambliopia, que é um olho preguiçoso, porque eu não estou fixando com esse olho. Então, dentro desse contexto, o estrabismo ele pode desenvolver uma baixa de visão. Por outro lado, quando a gente perde a visão por algum motivo, isso independente de ser criança ou não, um adulto que perca a visão do olho por qualquer motivo, o estímulo que mantém o nosso alinhamento é a visão. Então, se eu não estou enxergando, o nosso olho tende a desviar. Isso é uma tendência natural de um olho cego ou de um olho com uma baixa visão importante. Então, a gente tem as duas coisas. A baixa visão desviando e o estrabismo levando a uma baixa de visão. Tá. A gente vê muitas crianças usando um tampão. Então, ora no olho, ora no outro. E às vezes são crianças que têm um desvio, um desalinhamento dos olhos. É para corrigir? Funciona isso? Para que serve?
O tampão, na verdade, ele vai tratar exatamente isso que eu comentei, que é essa visão preguiçosa que o estrabismo gera. Então, na verdade, eu não vou tampar o olho para tratar o desvio. Isso acontece muito, os pais ficam muito frustrados. Falam, mas eu estou usando o tampão e o olho continua entortando. Vai continuar entortando, porque a ideia do uso do tampão é tratar o olho preguiçoso gerado pelo estrabismo e não tratar o desalinhamento por si só. Então, a hora que você tirar o tampão, o olho vai continuar desalinhado. A ideia daí é tratar a visão primeiro, para posteriormente tratar o estrabismo, que, na maioria das vezes, é cirúrgico. Como é que diagnostica o estrabismo? É clínico? Você olha e você sabe se a pessoa é estrábica? A gente sabe que nossa face, cada um tem um jeito diferente. Às vezes o olho é um pouquinho mais junto, às vezes é mais separado. Pode dar uma falsa impressão de estrabismo? Pode. A gente tem uma coisa que a gente chama de pseudoestrabismo, que é por causa do formato da órbita, a gente tem pessoas que você olha e parece que são estrábicas e, na verdade, não são. A gente tem algumas maneiras de avaliar. A melhor delas é você pedir para o paciente fixar num ponto longe, numa imagem longe, e você faz um movimento de tampar um olho, esse movimento que a gente chama de um movimento de cover, que tampa um olho e tampa o outro. Quando a pessoa tem um alinhamento dos olhos, o alternar, o olho não se mexe, porque pensa que ela está fixando lá na frente. A hora que eu tampo esse olho, ela continua fixando lá. A hora que eu tampo esse olho, ela continua fixando. Se o olho está desalinhado, a hora que eu destampo esse aqui, ela vai fazer um movimento de fixação. A hora que esse aqui vai entortar. Uhum. A hora que eu destampo, ela faz um movimento de... Então, a gente tem um movimento dos olhos no exame. E isso faz com que a gente veja que aquele olho é realmente estrábico ou é esteticamente a aparência de um estrabismo que, na verdade, não é. Perfeito. É importante fazer esse diagnóstico. Não, tem que sempre fazer. Isso é uma coisa que chega muito no nosso consultório. O pediatra olha, fica na dúvida, olha, talvez seja, talvez não seja, e muitas vezes é só o formato da pálpebra e da órbita que está simulando o estrabismo que não existe. Como é que é diagnosticar uma criança com estrabismo? Como é que a mãe reage? A mãe entende? A mãe fica desesperada se for uma coisa cirúrgica? A cirurgia sempre assusta um pouco, né? Então, falar de cirurgia para os pais é sempre delicado. É teu filho que você vai colocar numa anestesia geral. A gente tem que ter todo um tato para fazer essa abordagem. Quando a família já tem um histórico familiar de estrabismo, isso acaba sendo um pouco mais fácil, porque já se conhece um pouco de como é a rotina. Mas quando é um estrabismo congênito, que não tem história familiar, é um pouco mais assustador. Mas eu acho que de todos os estrabismos, o que mais assusta os pais é o estrabismo associado à hipermetropia, porque ele aparece depois de 1 ano de idade. Então, a criança vem bem e aí o olho entorta. Então, isso assusta muito. Fala assim, mas ele não tinha nada, de repente ele tem um estrabismo. É porque eu entendi que você falou, até os 3 meses é normal ter esse desvio, esse desalinhamento, legal. Então, tá com 4, 5 meses, a criança tá ótima, você fala, ufa, passamos por mais essa, né? Não. Não, esse estrabismo dos 3, 4 meses é o que a gente chama de congênito, que é o que a criança nasce ou aparece em torno de 3, 4 meses. Mas a gente tem esse outro tipo de estrabismo, que é um estrabismo associado a alto grau de hipermetropia. Como eu falei, a maturidade visual vai sendo adquirida, porque até 1 ano, mais ou menos, a criança não consegue fixar. Então, quando ela começa a fixar e a focar, é a hora que ela faz um esforço grande e entorta o olho. Então, que é aí a hora que aparece o estrabismo associado à hipermetropia. Então, é muito comum esses estrabismos aparecerem depois de 1 ano, 1 ano e meio. Perfeito. E olha que hoje, até com o rastreio que se tem feito pelo autismo, a mãe tem buscado muito esse contato visual com a criança, então as mães têm prestado muita atenção nisso, né? Então, chega nessa fase, se a criança já... você consegue olhar algo que não está muito bem, a criança também não está enxergando bem. Exatamente. Se é associado à hipermetropia. Exatamente. Eles conseguem até compensar uma parte dessa hipermetropia, mas às custas de muito esforço. Isso aparece como? É na brincadeira que a criança não consegue acertar? A maioria das vezes é quando a mãe fala assim, ela começa a prestar atenção num desenho e entorta. Ele começa, ele olha o celular, ele entorta. Agora com essa história de tablets... porque busca... Ele fixa. Quando ele começa a fixar de perto, ele faz tanta força para focar que ele entorta. Perfeito. Então, é aí que a mãe detecta.
Tá. Esse é o que mais assusta, porque se tinha uma criança que estava vindo bem, com um desenvolvimento normal, e de repente, de uma hora para outra, o olho começa a entortar. Daí é o susto, porque daí eles vão na internet, daí vão ler que tem outras causas mais graves, pode ser um tumor na cabeça, aí é um desespero. A primeira coisa que se afasta são essas coisas mais graves? Não, a primeira coisa que você afasta nesse perfil de paciente é a hipermetropia alta. Porque mais de 95% é o mais comum. Então, não toca lá no Google. Vai no oftalmologista primeiro. Depois que vê que não tem hipermetropia, aí calma, vai faz uma investigação. Mas a grande maioria é a hipermetropia. E o que é hipermetropia? A hipermetropia é um grau que dificulta a gente ver de perto. A criança vê embaçado para longe, mas tem muita dificuldade para perto. Então, por isso que esse focar de perto que faz com que o olho entorte. É um grau que é o oposto da miopia, que o paciente não vê de longe. Nesse caso, qual o tratamento para essa... Óculos. Então, estrabismo por conta da hipermetropia, tem que usar óculos. Óculos. Esse é o único estrabismo que não é cirúrgico. Porque então, não... a princípio é um susto, depois é até um alívio. É, porque você não vai operar. Excelente. E corrige? Corrige, fica reto. A gente tem tempo para fazer isso? Porque, olha, ele entorta de vez em quando, mas é mais quando está no tablet, e aí vai passando, o tempo passa, fica mais difícil? Fica mais difícil porque você vai adquirindo uma... Porque qual que é a nossa preocupação? A minha preocupação não é a estética. A preocupação da mãe é a estética. A minha preocupação é o desenvolvimento visual dessa criança. Ela está em período de desenvolvimento visual. Eu preciso tratar essa visão. Ele não está enxergando direito, ele está enxergando embaçado nos casos associados à hipermetropia. Então, eu preciso tratar isso. Porque se ele não tratar até os 7 anos, ele não vai desenvolver essa visão direito. Então, eu preciso tratar a visão. Quando a gente está falando do estrabismo cirúrgico, a gente tem essa história da visão binocular. Eu sempre tenho que tentar restaurar alguma coisa dessa visão binocular que a criança não desenvolve quando está com o olho desviado. Se eu tratar depois, muito tarde, eu não desenvolvo mais. Então, para o pai é estético, mas para nós a gente tem várias coisas que podem afetar. Você falou até de casos em que na família já tem estrabismo e aí isso fica mais fácil até porque o acompanhamento vai ser feito com mais tranquilidade. Você vai levar preventivamente para o oftalmo, dar uma olhada, ver se está tudo certo. Pode ser esse acompanhamento? Então, você acha que isso está ok? Olha, não tem nada, o pediatra não deu alerta nenhum, a mãe não percebeu nada, mas a família inteira, às vezes, já teve problemas com o estrabismo. Leva para fazer uma avaliação? Na verdade, nós, como oftalmopediatra, a gente preconiza o primeiro exame oftalmológico da criança dentro do primeiro ano de vida. Isso é uma conversa que a gente tem tido muito com os pediatras, até tentando adiantar. E os pediatras acabam mandando um pouquinho mais tarde, em torno dos 3 anos. E a gente gostaria de examinar um pouco mais precoce, porque a gente consegue detectar tudo, praticamente, dentro desse primeiro ano de vida. E quanto mais cedo, mais rápida é a resposta ao tratamento e melhor é a resposta. Então, por nós, oftalmopediatras, toda criança, independente de história familiar, deveria passar numa consulta dentro do primeiro ano de vida. Excelente. Na maternidade já tem um oftalmo que dá uma olhada? Não. Na verdade, os prematuros abaixo de 34 semanas e abaixo de 1,5 kg, todos os prematuros passam por uma avaliação de fundo de olho. Porque quanto mais prematuro, maior a chance de a gente ter uma doença que chama retinopatia da prematuridade, que é uma lesão de retina pela prematuridade. Então, a gente tem essa linha, que é abaixo de 34 semanas ou 1,5 kg, então a gente faz a avaliação. Mas os nascidos a termo ou acima dessa linha de corte fazem o teste do olhinho, que na verdade não é feito por oftalmologista. Ele é feito pelo pediatra, que é um teste que vai ver o reflexo vermelho, que é o reflexo que a retina emite quando você joga um foco de luz no olho, para ver se a criança não tem catarata congênita, não tem nenhuma opacidade que sugira alguma lesão na retina. Mas é um exame extremamente grosseiro. Então, assim, ele pode dar uma falsa sensação de que a criança passou por um exame oftalmológico. E, na verdade, não. Excelente isso. Então, os casos, lógico, se você tiver um problema mais grave,
fez a triagem, tudo bem, mas muita coisa vai passar ali que o exame não tá vai vendo, pegar. até porque não é o oftalmo que está fazendo. Exatamente. Ah, gostei dessa observação. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora, enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. Nesse primeiro ano, então, onde hoje a gente já vai colocar no checklist aí que precisa levar a criança para uma consulta com oftalmopediatra. Que exames que são feitos? O que vai ser abordado nesse bebê, né? Nessa criança? Conta pra gente. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai avaliar o comportamento visual da criança, porque a criança não vai falar para você as letras, muitos não vão falar os desenhos, mas a gente, pelo comportamento visual da criança, a gente consegue perceber se ela está enxergando. Uma coisa que a gente avalia muito é a diferença de comportamento olhando com um olho e com o outro. Isso é muito importante, porque às vezes a criança tem um problema num olho só e o outro olho está enxergando, então passa desapercebido. Então o que a gente faz muito é avaliar o comportamento de um olho em relação ao outro. Essa simetria é muito importante. A gente tem que dilatar o olho para fazer uma avaliação de grau e uma avaliação de fundo de olho. Com esses exames, a gente consegue fazer toda uma avaliação completa da criança. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre estrabismo e eu estou esperando a sua participação. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886 e participar nas nossas redes sociais, deixar sua pergunta. As redes sociais sempre aparecem por aqui, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá que eu estou esperando a sua participação. Eu vou ficar muito feliz de poder repassar sua pergunta para a nossa especialista do dia e ter sua dúvida esclarecida. Maravilhoso passar informação de qualidade. Aliás, desde já te agradeço, viu, doutora? Mais uma vez agradeço por você ter vindo aqui. Doutora Marcela Barreira, oftalmopediatra, especialista em estrabismo. Doutora, a nossa telespectadora Josiane nos assiste dos Estados Unidos, mora lá em Nova Jersey. Um beijo para você, Josiane, para esse pessoal aí que eu adoro dos Estados Unidos. É um lugar que eu adoro visitar também. Ela operou o estrabismo, doutora, e voltou. O estrabismo voltou, é isso que ela relata. E ela não enxerga, acredito que ela não enxergava bem antes, fez a cirurgia, seguiu não enxergando bem. Ela te pergunta, por que acontece o estrabismo? Por que volta? Na verdade, como a gente tinha comentado, o estrabismo ele pode gerar aquele olho preguiçoso, aquele olho que não desenvolve. É isso que a gente tem que tratar até os 7 anos de idade. Se a gente não tratar e a pessoa ficar com um olho que não enxerga bem, ela pode operar em qualquer fase da vida dela. Mas eu estou aí resolvendo o desalinhamento dos olhos, eu estou alinhando e resolvendo a parte estética. A função visual eu não recupero mais. Então, se ela tinha uma baixa visão na época, fez a cirurgia, alinhou os olhos, e o estrabismo não vai mudar o quanto ela enxerga, vai mudar a estética, mas funcionalmente aquela visão não volta. E o fato dela ter uma baixa visão aumenta a chance do estrabismo voltar. Lembra que eu falei, pra gente manter o olho alinhado, a gente precisa fixar bem. O olho que enxerga mal, ele tende sempre a desviar. Então, são os estrabismos que mais recidivam, ou seja, que mais voltam. São os estrabismos de pessoas que têm uma baixa de visão num dos olhos. Excelente essa lembrança, então, de que a gente precisa mesmo prestar atenção no tempo para buscar. E não é uma questão estética. Se você não tem o desenvolvimento da visão, você não consegue. Depois você melhora a estética, você corrige, mas a função está comprometida. A função está comprometida. A gente tem até os 7 anos, que é o nosso período de desenvolvimento. Depois disso, o que você operar, você está operando só a estética. Você não vai mais recuperar função visual. E não tem nenhuma cirurgia que possa ajudar nesse desenvolvimento que ficou para trás. Não, esse desenvolvimento é o que a gente usa o tampão. O famoso tampão que as crianças... E também na infância, né? Tem que ser na infância. Não se faz tampão no adulto porque não tem resposta. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das maneiras, então, de tratar? A gente fala bastante da toxina botulínica na área estética. E recentemente a gente tem falado bastante sobre o uso terapêutico. A toxina botulínica não nasceu para a área estética. Aliás, acho que
Nasceu para o estrabismo. Para o estrabismo. A toxina botulínica, o primeiro uso dela foi no tratamento do estrabismo. Legal. E ela é uma das nossas opções cirúrgicas. Lógico, isso é uma escolha caso a caso, tem que ser avaliado. A principal utilização hoje da toxina botulínica no estrabismo é quando a gente tem uma paralisia. O que acontece? A gente pode ter uma lesão do nervo que manda força para o músculo. Então, o nosso olho está alinhado e aí esse músculo aqui para de funcionar, o que faz o olho ir para fora. Então, o que acontece? Só tem um músculo que puxa o olho para dentro. Então, o nosso olho entorta para dentro, porque esse músculo funciona e o antagonista dele não. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou ter um olho que só fica parado nessa posição, porque eu não tenho essa força aqui. Esse músculo que está puxando o olho para dentro, ele precisa relaxar. Então, o que eu faço? Eu aplico a toxina nele para eu relaxar, diminuir a força dele, para eu reequilibrar as forças. Engraçado que olhando a gente acha que teria que fazer o contrário, né? Não, a gente aplica no músculo bom e não no músculo ruim. E para alguns estrabismos congênitos, quando o ângulo do desvio é pequeno, para ângulos muito grandes de desvio, a toxina não tem tanta resposta. Daí, realmente, é melhor operar. A toxina botulínica não é para sempre também nesse uso, ou pode ser? Pode. A gente pode ter um uso definitivo. A aplicação da toxina não é que nem a gente faz nas rugas, que você tem que aplicar, daqui 3, 4 meses tem que aplicar de novo. No geral, a gente faz uma aplicação uma vez, no máximo 2 ou 3. Se não responder, daí a gente não aplica mais. Perfeito. Também é um oftalmo que tem que fazer essa aplicação. Sim, é um oftalmo, porque é aplicado direto no músculo, né? Tem anestesia? Anestesia de colírio, local. Igual para fazer a maioria das cirurgias oftalmológicas. Isso. Logicamente que na criança a gente precisa fazer anestesia geral, porque ela não vai deixar. Alguns adultos também ficam nervosos, né? Mas a toxina é muito rápido de aplicar. Então, no adulto a gente consegue bem fazer a aplicação com anestesia local. A criança é impossível. Então, sempre tem que ser com anestesia geral, mesmo que seja a toxina. Isso é uma coisa que eles sempre... mas é só a toxina. A toxina faz no consultório? No centro cirúrgico. No centro cirúrgico? No centro cirúrgico. Não dá para fazer no consultório. Também você não pode correr riscos, né? Sim, a gente precisa estar com asepsia completa, o risco de infecção, você vai colocar uma agulha no olho. Então, tem que ter toda aquela asepsia de um ambiente hospitalar. Então, acaba sempre sendo feito, apesar de ser um procedimento muito rápido, que dura 5 minutos, a gente faz em ambiente de centro cirúrgico. Perfeito. Tem uma pergunta aqui muito bacana da Dirce, em São Paulo. Ela diz que uma neta dela tem estrabismo, ela reparou que o globo ocular da criança tem aumentado. Ela tem 9 anos de idade, essa criança. A criança não lê nem escreve. O globo ocular aumentado não tem nenhuma relação com o estrabismo. A gente precisa avaliar melhor, porque daí a gente precisa ver se o globo está crescendo ou se o olho está ficando saltado. São coisas diferentes. A gente pode ter um olho crescendo, a gente tem algumas doenças que fazem isso, o glaucoma congênito é um deles. Mas normalmente isso em crianças bem mais jovens. Bebê principalmente, porque o olho ainda está crescendo. Ou se é o olho que está ficando saltado e dá a impressão dele estar ficando maior. É importante uma avaliação oftalmológica, porque o estrabismo puro não faz isso. Ele não vai deixar o olho saltado. Então pode ser que tenha alguma coisa a mais causando isso. Para fazer um procedimento como a toxina botulínica, por exemplo, ou a cirurgia que a gente vai falar, como é que faz, tem corte, não tem, faz tudo dentro dos olhos, você precisa de quê? De exames, a condição geral de saúde tem que estar boa. Estou entendendo que a maior parte dos pacientes são crianças, né? Então, o que você precisa? Que a criança tem que estar como para fazer a cirurgia? Para fazer a cirurgia ou a toxina botulínica, a gente, lógico, que precisa de uma criança com risco baixo de anestesia. Então, peso? Está com bom peso, não tá com quadro gripal em vigência, porque a gente não anestesia a criança quando elas estão com muita gripe, resfriado, peito muito cheio. São coisas que o anestesia... Aí depende de nós. Quem manda é sempre o anestesista. Tá. E, lógico, cardiopatias, lesões cardíacas, a gente sempre tem que estar compensado. Não impede de fazer o procedimento, mas a gente precisa sempre de um quadro bem compensado para poder colocar...
porque é o risco da anestesia, não é nem o risco da cirurgia em si. Perfeito. Então, essa conversa com o anestesista É antes da cirurgia fundamental. vai triar ali, de repente o paciente vai ser recusado. Se ele chegou ali, fez a última consulta com você, estava ótimo, chegou, peito cheio, não faz. Não faz. É segurança. É isso. segurança. Legal. Toda criança, todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele passa por uma avaliação por um clínico ou um pediatra, no caso das crianças. O pediatra libera para o procedimento, mas mesmo assim, no dia da cirurgia, ele é feita uma avaliação pelo anestesista. Quero colocar aqui agora na nossa conversa relatos que eu tenho de histórias que eu recebo muitas mensagens todos os dias. Infelizmente, pela nossa conversa aqui, eu estou vendo que, infelizmente, alguns médicos pedem para que esses pais esperem. Nós estamos falando de uma coisa que tem tempo para não perder o desenvolvimento. Não é para esperar, é bom buscar o especialista. Então, eu entendi que não é em toda a cidade. O Brasil é muito grande, né? Sim. Você não vai ter o especialista, mas de repente até buscar uma segunda opinião, um pediatra que esteja mais antenado nessa questão também. É importante, porque esperar que eu estou vendo não vai resolver. Não. Na verdade, a gente, como especialista, não tem nada que justifique esperar. A gente espera, normalmente, os estrabismos congênitos até a criança atingir em torno de 1 ano de idade. Bom, também é pequena, né? Tudo Exatamente, até 1 ano, porque a gente diminui um pouco o risco da anestesia depois do 1º ano. Então, no geral, os estrabismos congênitos, entre 1 e 2 anos é a indicação cirúrgica. Não tem nada que justifique esperar operar essa criança. Quanto mais a gente espera, maior a chance da gente desenvolver uma ambliopia, que é esse olho preguiçoso intratável. Mais difícil é tratar a ambliopia, porque eles odeiam colocar o tampão. Quanto mais velhos eles vão ficando cada vez mais resistentes ao tratamento. E não tem por que esperar se a gente consegue tratar de forma precoce. Não tem por que esperar a criança ir para a escola, sofrer um bullying, para poder fazer um procedimento que já tinha indicação de fazer com 1 ano de idade. A gente tem alguns estrabismos, um deles é o estrabismo intermitente, que é um estrabismo que o olhinho vai para fora. Então, é aquela mãe que fala assim, às vezes ele olha, o olhinho foge e volta. Isso chama estrabismo intermitente. Esse estrabismo, a indicação cirúrgica dele é um pouquinho mais tarde, depois dos 4 anos de idade. Por quê? Porque esse estrabismo, o fato dele ter essa intermitência, a imaturidade visual pode fazer com que ele esteja mais descompensado e a criança vai adquirindo uma compensação ao longo da maturação visual. Por isso a gente acompanha. Mas passou de 4 anos, não melhorou, a indicação é cirúrgica. Não tem nada que justifique a espera. Perfeito. Até pela questão da anestesia, eu entendo que às vezes a família vai... Por isso que é importante o especialista que opera todos os dias. Você vê isso todos os dias, né? Então, você tem até os números seus para contar para essa família, né? É normal, é comum para você esse tipo de tratamento. Então, por isso que é bom ter esse encaminhamento, né? Agora, entendo que a mãe ou os pais podem ficar um pouquinho preocupados por conta mais da anestesia Sim, mesmo. é o que mais preocupa. Então, dá tempo de ganhar peso se é uma criança que tem baixo peso ou o desenvolvimento geral, às vezes não está muito bom. Dá tempo de ganhar um pouquinho. Sim, isso tudo porque e fazer a gente com tranquilidade. não é nenhuma cirurgia de urgência, a gente não vai diagnosticar e amanhã tem que sair correndo para operar. Não, é feito todo um planejamento, até porque assim, a gente está falando de uma criança que não é um exame fácil. Então a gente examina a criança diversas vezes antes, até para programar a cirurgia. Então você já vai adquirindo a confiança da criança, você vai acompanhando o desenvolvimento visual e o desenvolvimento global dessa criança. Quando a criança estiver preparada, tiver a indicação precisa, a gente com as informações bem detalhadas de qual o planejamento cirúrgico certo, aí sim a gente opera. Mas não que assim, tem que operar com 15 anos. Não, se ela tem um estrabismo que nasceu com ela, ela pode operar em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Como é que é a cirurgia, doutora? Você tem algum acesso ao próprio... A gente vai acessar o músculo, os músculos eles ficam no branco do olho. Então tem o olho, fica o músculo grudado no globo, um de cada lado, em cima ou embaixo. Então o nosso acesso é no branco do olho.
O branco do olho é a esclera, a gente tem então a esclera, o músculo aderido à esclera e a conjuntiva que recobre, que é uma camada muito fininha, transparente. Então a gente faz uma abertura na conjuntiva, acessa o músculo, desinsere o músculo, ele está grudado na esclera, eu solto e reposiciono o músculo no lugar. Ou eu vou, se eu quero enfraquecer, por exemplo, o olho está para dentro. Então, o olhinho para dentro, eu preciso enfraquecer os músculos que puxam o olho para dentro. Então, eu solto ele da esclera e reposiciono ele um pouco mais posterior. Refixo ele mais posterior, porque daí eu estou diminuindo a potência desse músculo. Se eu quiser fortalecer, por exemplo, o olho está para dentro, eu quero fortalecer esse que puxa o olho para fora. Então, eu corto um pedaço do músculo e reposiciono. Porque é como se fosse um elástico frouxo. Tá. Daí a gente aumenta a tensão. Dá para usar a toxina botulínica dentro de uma cirurgia? Dá. Nos casos de paralisia, a gente usa muito. A gente aplica a toxina nesse músculo e opera esse que está paralisado, por exemplo. A gente faz simultâneo. Dá para usar. Todo esse planejamento é feito pelo médico, pela equipe, antes de chegar na cirurgia. A gente chega... milimétrico, essa coisa visual. É milimétrico, né, doutora? Exatamente. A gente vai, baseado nos exames e nas medidas que a gente faz durante o exame da criança ou do adulto, a gente vai, com as medidas, a gente vai programar quanto eu vou enfraquecer, quanto eu vou fortalecer do músculo, quantos músculos eu preciso mexer. Porque é muito comum, preciso operar um olho ou vai operar os dois? Isso é uma pergunta, vou operar um ou vou operar os dois? Isso tudo a gente planeja caso a caso, baseado no tamanho do desvio, baseado na preferência de um olho em relação ao outro. Então, é tudo individualizado. Se precisar operar os dois no mesmo tempo, no mesmo dia? No mesmo tempo cirúrgico. Que ótimo. Ainda mais quando a gente está falando de uma anestesia geral, né? Aproveita. A gente vai colocar a criança na anestesia, você já faz os dois olhos. Qualquer intervenção cirúrgica que se faça nos olhos, a pergunta que você deve receber primeiro tem risco da pessoa perder a visão? É uma pergunta muito comum, muito frequente. A cirurgia de estrabismo, o fato dela não ser dentro do olho, o risco de uma cegueira após é muito baixo, porque eu não estou mexendo lá dentro do olho, então eu não estou mexendo em nenhuma estrutura vital para a visão. Lógico que a gente tem algumas complicações que são raras, mas existem, por exemplo, uma infecção. Toda cirurgia tem risco, Toda cirurgia tem risco, que pode evoluir com uma infecção dentro do olho. Mas é um risco muito baixo, até porque a abordagem não é dentro do olho, é por fora. Perfeito. Tudo isso é explicado, é conversado com essa família. Ninguém vai com dúvida para fazer essa cirurgia, até porque quem vai ter dúvida ali são os pais. Sim, né? A gente sempre conversa com os dois, com o pai, com a mãe, tira todas as dúvidas. São várias consultas antes da gente programar essa cirurgia. Os pais ficam do lado de fora esperando, ansiosos. Dá para falar em tempo de cirurgia? É uma média de 40 minutos a 1h30. Que rápido! É uma cirurgia rápida. Lógico, depende um pouco de quantos músculos a gente vai mexer. Mas, olha, se passar de 2 horas é muito raro. Daí, normalmente, cirurgias mais complexas ou que a gente tem, nesses casos de paralisia, que são cirurgias que são maiores e mais trabalhosas. Mas as cirurgias comuns da criança é entre 40 minutos e 1h30. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui. O paciente fica no hospital quanto tempo depois da cirurgia? Porque você falou que é super rápido. Quando que vai embora para casa? Vai de alta no mesmo dia. Se o paciente operar pela manhã, no fim do dia ele está de alta. É só o tempo de recuperar da anestesia, que é em torno de 6 horas após o término da anestesia. Então, se operar pela manhã, no fim do dia ele está de alta, não precisa dormir no hospital. Tá. O telespectador ligou para cá, perguntou se faz diagnóstico de estrabismo pelo SUS e a cirurgia também se faz. Faz. A gente tem todos os hospitais escola aqui de São Paulo e do Brasil inteiro tem um departamento de estrabismo que faz pelo SUS, sim, tanto ambulatório, diagnóstico, tratamento com tampão, óculos e o procedimento cirúrgico. Eu mesmo opero no SUS. Perfeito. Sempre essa é uma pergunta, né? A gente sabe que pode, às vezes tem fila, demora um pouquinho, mais, lógico, mas dá para fazer. Por isso que quanto antes buscar o diagnóstico, melhor.
menos complicação vai ter, né? Menos problema. Agora, um caso desse, então, de uma criança que opera o estrabismo, vai para casa, vida normal? Os 2, 3 primeiros dias, ela vai sentir o olhinho, o branco do olho fica vermelho, parece que ela está com uma conjuntivite. E vão 2 ou 3 pontinhos em cada cantinho do olho, dependendo de quantos músculos a gente aborda, que quando ele pisca, arranha, incomoda. Então, os 2, 3 primeiros dias fica um pouquinho inchado, incomoda, lacrimeja, a luz incomoda um pouco, mas é uma recuperação muito rápida. A criança volta para a escola em 3 a 4 dias, no máximo. Tem criança que até menos consegue voltar. Para a criança, tem alguma mudança? Ou é realmente a correção estética, depois é que ela vai perceber aí na... Olha, o próprio comportamento da criança muda muito. A gente escuta isso muito dos pais. Isso não é nada, assim, preciso, mas os pais falam muito para nós. Nossa, ele mudou de comportamento. Ele desenvolveu mais na escola. Essa semana mesmo, uns pais me falaram, nossa, a professora falou assim, uma semana depois ele era outra criança. O comportamento na escola melhora, o desenvolvimento global da criança melhora, a coordenação melhora, até a timidez, muitas vezes, da criança um pouquinho mais velha, que acaba ficando um pouco mais retraída, melhora. Então, pelos relatos dos pais, a gente tem alguns estudos até que também mostram essa melhora na qualidade de vida depois do procedimento. Perfeito. Você falou que uma das causas do estrabismo pode ser neurológico, né? Então, os pacientes neurológicos são operados? São operados. São casos diferentes. A gente tem crianças com déficits neurológicos, paralisia cerebral, eles têm uma tendência a ter mais estrabismo. Tá. E tem indicação cirúrgica sem problema nenhum. Por outro lado, a gente tem pacientes que têm lesões neurológicas, por exemplo, um tumor, um AVC, e isso leva a um estrabismo. Também tem indicação de operar, não tem problema nenhum. Desde que eles estejam compensados da doença de base, dá para operar. Tá. Tanto numa criança que não tem comprometimento nenhum, quanto que tem algum comprometimento neurológico, estou entendendo que você está em contato também com a pediatra, lógico, com o médico neurologista, tudo. Está estável, não tem nenhuma contraindicação das outras áreas, a criança tem indicação cirúrgica igual a qualquer outra criança. Perfeito. Depois, a gente já falou que é vida normal, e se o desvio voltar? Dá para operar de novo. Opera de novo? Opera de novo. E aí, o importante, muita gente fala, mas Denise, olha, na minha família já teve caso que operou, voltou, para que vai operar? Já falamos da questão do desenvolvimento. Então, sim, independente de se vai voltar, porque sempre existe essa possibilidade. Sempre existe essa possibilidade. É sempre um ganho fazer essa cirurgia para você ter o desenvolvimento normal. Exatamente, é sempre um ganho, não é todo mundo que volta. Existe realmente essa taxa de recidiva, de voltar ao estrabismo, não é tão baixa, mas a média de uma criança com estrabismo é operar 2 vezes ao longo da vida. Porque a gente pode aparecer outros tipos de estrabismo depois. Então, a indicação é sempre cirúrgica, independente do risco até pelo desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Chegou uma pergunta aqui sobre as pálpebras. Eu vou até reformular, porque eu já ouvi um caso, eu quero saber se isso acontece mesmo. A flacidez da pálpebra, então ela ocupando aqui o lugar, deixando a pessoa até enxergar menos, pode fazer com que haja um desvio dos olhos? Pode. Qualquer coisa que faça você não enxergar pode entortar o olho. Uma catarata assimétrica. Um olho tem muita catarata, outro olho não tem nada. Aquele olho começa a ter uma baixa visão e entorta. É tudo por baixa visão. Um olho que fica fechado, por qualquer motivo. Se você ficar com o teu olho fechado por muito tempo, ele tem tendência a entortar. Então, se você tiver uma pálpebra fechada, ou por excesso de pele, ou por alguma lesão de pálpebra, também pode desenvolver. É tudo por baixa visão. Perfeito. Então, a gente tem que ficar de olho, porque as condições podem mudar e, de repente, é a questão estética que vai levar ao oftalmo. Porque, exatamente, às vezes, a catarata não está incomodando tanto, o outro olho está compensando, mas está desviando. Mas está desviando, exatamente. Muito interessante. Vamos atender a telespectadora que está na linha? Vou conversar agora com a Cleonice. Oi, Cleonice, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. É o seguinte, eu tenho uma filha, ela teve estrabismo pequenininha.
tratamento com tampão, tudo, e ficou normal, tudo bem. Agora ela está com 32 anos e o estrabismo voltou. 32 anos. Tá. Voltou, tem 2 anos mais ou menos que voltou. Está bem visível, né? Tá. Eu gostaria de saber se é normal, se opera de novo, porque eu estou tentando fazer a cirurgia de novo, né? Obrigada, Cleonice. Um beijo para você. Doutora, a filha da Cleonice, então, teve estrabismo quando criança, fez o tratamento que foi recomendado à época, não fez cirurgia, agora o desvio está acentuado. Lógico que a gente precisa de uma avaliação, mas se o desvio está evidente, ela tem condição de operar e tem tudo para ir bem numa cirurgia, não tem problema nenhum. Mesmo que ela tivesse operado com 2 anos, tivesse ficado bem esse período todo e agora o estrabismo começou a voltar de novo, ela tem também condições de operar novamente. O interessante é que ela não teve a perda aí do desenvolvimento. Porque então. ela desenvolveu na época. Perfeito. Agora o comprometimento é mesmo só estético. No adulto é estético. A não ser que o paciente comece a ver duplo. O adulto pode ver duplo quando o olho desalinha. E aí não é só mais estético. Porque a visão dupla é muito desconfortável. O paciente fica muito sintomático. Fazendo a cirurgia corrige. Corrige. Porque tudo que desalinha o olho, você tem uma imagem, outra a gente junta. Se eu desalinhar o olho, eu vou ter uma imagem, outra imagem e eu não consigo juntar. A criança, ela consegue suprimir uma imagem, por isso que ela não vê 2. Agora, o adulto que adquire um estrabismo depois do desenvolvimento visual, ele não consegue mais suprimir essa imagem. Então, ele começa a ver 2. A visão dupla associada ao estrabismo, daí a gente já foge um pouco até da parte estética, porque realmente é um sintoma muito desconfortável. Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai aproveitar e falar um pouquinho das principais queixas, então, dos primeiros anos aí da criança, quando vai para a escola, muita mãe leva, se faltou levar nesse meio tempo? Leva na escola. Quando entrou em idade escolar, leva. Um desinteresse, a professora às vezes dá esse toque. Já a doutora vai explicar para nós, não saia daí, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre estrabismo. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Marcela Barreira. Ela é médica, oftalmologista, oftalmopediatra, especialista em estrabismo. Está explicando tudo aqui para nós. Doutora, tem várias dúvidas chegando, mas o que me chama bastante atenção, você falou dessa primeira ida ao oftalmopediatra, né? Ou oftalmologista, se a pessoa não tiver o acesso fácil a um oftalmopediatra, no primeiro ano de vida. E aí eu já lembrei de várias histórias de crianças que foram a primeira vez quando entraram na escola. E aí, entrar na escola não só pela recreação, a idade escolar Sim. mesmo, que a gente é obrigado a entrar, né? Por que isso acontece? Os problemas ficam tão claros ali? Na verdade, quando a criança entra no período escolar, que ela entra na fase de alfabetização, começa a aparecer sintomas um pouco mais grosseiros, mais perceptíveis, que é a desatenção, por exemplo, na leitura, ou a desinteresse pela leitura, a dificuldade de terminar um parágrafo na leitura, o olho cansado, aquele olho que sempre lacrimejando, queixa de dor de cabeça o tempo todo. Isso são sinais, por exemplo, de que a criança tem uma hipermetropia não tratada, que é a dificuldade de perto. E por que ela não se queixava antes? Porque ela brincava mais, a necessidade visual dela era menor. Então, o que acontece? Quando a criança tem o estrabismo associado à hipermetropia, a mãe ainda leva mais cedo, porque ela viu entortar, ela leva. Mas quando não tem, pode passar muito desapercebido. E é essa a nossa insistência, porque daí chega as mães, mas como que eu não vi? Não vê mesmo, porque a criança vai compensando, a criança não reclama que não está enxergando. Se ela nasceu com grau, ela não sabe que aquilo está errado. É a gente que tem que ensinar, porque para ela, do jeito que ela vê, é o normal. Então eu preciso ensinar essa criança a enxergar e ela só vai aprender colocando o óculos e vendo que do jeito que estava errado. É diferente de uma pessoa adulta que desenvolveu bem a visão e começou a ter grau depois. A criança que nasce ou que tem grau logo cedo
para ela aquilo é normal. Ela não sabe diferenciar. Nessa primeira avaliação, então, onde a criança não fala muitas vezes, não vai saber te sinalizar uma imagem, nada, você consegue ver se ela tem grau ou não? Consegue. A gente Faz intervenção já, bebê? Já bebê, se tiver grau com indicação Legal. de uso de óculos, porque a gente tem graus normais da idade, né? A gente tem... Legal. Toda criança que você examina, você acha um pouco de grau, a gente tem uma faixa de normalidade para cada idade. Fora dessa faixa, a gente prescreve óculos independente da idade. Perfeito. Eu achei interessante que você falou que a criança não sabe que aquilo que ela está vendo não é o correto. Não sabe, porque ela não aprendeu. E ela não se queixa por isso também. Né? Exatamente. E essa é sempre o questionamento do pai também. Como que eu não vi? A criança também não sabia que ele não estava enxergando bem. Para ele, aquilo era o normal. Ele nasceu daquele jeito. E precisa enxergar bem para desenvolver a visão. Exatamente. Se a criança nascer com o olho normal e deixar o olho fechado, ele não desenvolve. Tem um fator genético para problemas visuais, né, doutora? Tem. Grau, principalmente, a gente tem um componente genético importante, principalmente a miopia, que é a dificuldade para longe. Então, assim, pais míopes, os 2 pais míopes, a gente tem uma chance de até 40% das crianças serem míopes. Tá. Então, também já estão mais acostumados com o Sim. oftalmo, então já levam para essa avaliação. Legal. Criança vai bem de óculos, né? Vai muito bem. No geral, elas vão muito bem. Assim, a adaptação tende a ser muito fácil, porque para a criança é muito simples. Ela coloca o óculos, melhora, não tem muita crise. É um ou outro que não gosta. A fase pior de adaptação é entre 1 ano e 2, que eles são um pouco mais rebeldes na aceitação, mas na grande maioria dos casos a gente não tem nenhuma dificuldade de adaptação. É bem tranquilo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, a telespectadora Ângela, de Maceió, tem uma filha de 3 anos que nasceu prematura, é estrábica. Te pergunta se a prematuridade é fator, você já disse que É fator de risco. Prematuridade é um fator de risco para desenvolvimento do estrabismo e de grau alto, se ela teve retinopatia da prematuridade. Tá. Ela usa óculos. Tá. E ela te pergunta, aliás, a doutora já falou aqui, mas acho legal, a pessoa está ligando agora. Muitas vezes você já viu, assim como eu, crianças usando tampão e as famílias achando que era para tratar o estrabismo. A doutora contou que não é. Não, o tampão vai tratar a baixa de visão que o estrabismo está causando, ou que o grau está causando, mas vai continuar com o estrabismo. Perfeito. E aí ela te pergunta se usar os óculos, isso resolve o estrabismo. Só se ela for hipermétrope e o estrabismo for por essa causa. Se ela tiver estrabismo e outro tipo de grau, são coisas independentes. Ela vai usar o óculos para desenvolver a visão e vai operar o estrabismo para alinhar os olhos. Daí são coisas em paralelo. Perfeito. Hoje eu tenho notado um empenho da escola muito grande em dar uma orientação também, então avisar os pais. A gente chegou até a falar de um bullying que pode acontecer por uma criança ser estrábica. A própria escola pode ser a ponte aí, levar essa informação. Às vezes dentro de casa, não é que os pais não estão vendo, Sim. mas é difícil de digerir isso muitas vezes. Exatamente. Né? Então, levar o especialista, ter esse diagnóstico e saber o que fazer com essa informação. No caso da telespectadora, se ficou determinado que essa filha dela tem que usar os óculos, usa, mas isso não tira a necessidade de uma cirurgia. Exatamente, não tira. Por exemplo, se ela é uma criança míope e tem o estrabismo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela vai usar o óculos para visão e vai fazer o tratamento específico para o estrabismo. Daí são coisas independentes. Falou da prematuridade, a gente sabe que a criança prematura corrige a idade até os 2 anos, não é isso? Isso. Para visão também é assim? Para visão também é assim, desenvolvimento. mas o desenvolvimento vai muito pareado. Tá. A gente não tem tanta defasagem. O grande problema é quando a prematuridade gera lesão na retina, porque daí a gente tem realmente um atraso e uma baixa visual. De qualquer forma, nesses casos, a criança prematura teve o acompanhamento do oftalmo. Teve. Normalmente, quando é prematuro, o pediatra manda muito precoce. É a criança que mais cedo vem pra gente. Perfeito. Agora, das principais queixas aí em idade escolar, é a hipermetropia que acontece mais ou a miopia? Na verdade, a hipermetropia é o principal grau que a gente tem, mas hoje a miopia tem se tornado cada vez mais importante no nosso meio
porque a miopia está virando uma epidemia. A gente tem os fatores genéticos, mas hoje a gente tem um fator ambiental extremamente importante, que é o uso excessivo da visão de perto. O uso dos dispositivos eletrônicos, o uso de tablet e celulares em excesso, isso tem estimulado o desenvolvimento da miopia. Então, a miopia está ganhando muita força, principalmente nas crianças e adolescentes. Então, a gente tem tido um aumento importante e isso é mundial. Se você puder dar uma dica, então, para as mães que tem problemas, às vezes, na família, você quer tirar aquele fator de risco, né? A gente quer fazer tudo o que puder, né? Algumas coisas a gente não consegue mexer. Que dica você daria, então? Não usar esse tablet numa idade precoce? Não usar é uma coisa muito difícil da gente tirar, porque a criança está imersa num mundo hoje que não tem como você falar, não vai usar. A gente pede principalmente para os pais controlarem o tempo, 40 minutos, 1 hora por dia no máximo. E não só isso, estimular atividades ao ar livre, em que a criança use a visão de longe, para não ficar só o tempo todo na visão de perto. Porque o que acontece? Antigamente, a gente também usava a visão de perto, a gente estudou, só que a gente saía para brincar. Muito mais. Sim. Muito mais. Hoje em dia, o que eles fazem para brincar? Pega o tablet, ou o computador, ou o celular. Então, tudo virou atividade para perto. Então, o estímulo de atividades ao ar livre, com luz natural, em que você olhe para o horizonte, isso tudo também são fatores de proteção. Então, controlar um pouquinho o horário, diminuir a exposição, porque não dá para você tirar essa exposição, e estimular esporte, atividade ao ar livre. O brilho da tela que a gente controla fica mais luminoso ou menos? Tem alguma coisa a ver ou não? Não, o brilho não tem tanto, mas a luz natural sim. Quanto mais na luz natural, melhor. Perfeito, perfeito. A telespectadora ligou para cá, a Nayara de Ilhéus, na Bahia, diz que tem uma filha de 6 meses, ela é albina e tem problemas de visão. Pergunta se esses problemas podem estar relacionados pelo fato dela ser albina e se tem tratamento. O albinismo, a gente tem o albinismo que é aquele da pele, mas a gente tem um albinismo ocular associado, que o albinismo é uma despigmentação, uma falta de pigmentação. E a gente pode ter essa falta de pigmentação na retina, que é onde a gente enxerga, que é onde o estímulo é transmitido para o cérebro. Essa falta de pigmentação do albinismo na retina faz com que a retina responda menos ao estímulo. Então, isso gera uma dificuldade visual. Toda vez que a gente fala em retina, alteração retiniana ou alteração de nervo, no geral, são doenças que a gente não consegue tratar. A gente acompanha, essas crianças precisam de uma estimulação visual, uma estimulação global, mas a gente não consegue reverter uma alteração de retina, muito menos uma alteração genética. Perfeito. A Edjane faz uma pergunta aqui. Sabemos que os olhos contêm músculos, ela diz. Existem exercícios específicos para fortalecer os olhos e impedir que os olhos escorreguem? Também gostaria de saber em que casos a cirurgia não é indicada, porque em muitos casos é apenas estético. Conta pra gente, doutora. Então, na verdade, assim, antigamente se usava muito exercício para tratar estrabismo. Hoje em dia tem ainda algumas pessoas mais antigas que seguem um pouco essa linha de usar o exercício para tentar fortalecer. Mas a gente tem inúmeros trabalhos hoje que mostram que a criança que fez exercício e a criança que não fez exercício, você não diminui a taxa de conversão para a cirurgia. Então, assim, fazer o exercício e não fazer o exercício, no final, as duas vão para a cirurgia. Então, dentro disso, a gente tem indicado cada vez menos esses exercícios, porque a gente tem visto que eles não resolvem. Às vezes, melhora um pouco o controle temporário e isso volta a descompensar depois. Então, infelizmente, os exercícios, assim, a resposta é muito pobre. E mesmo se for apenas uma condição estética, opera? Opera, mesmo que for uma condição estética. Aí é lógico, é opção do paciente. É minha estética, eu não quero mexer. Mas a indicação continua sendo cirúrgica. Perfeito. Vamos atender a telespectadora que está na linha, fala conosco, é Nádia, do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, fica à vontade, pode perguntar. Não, olha só, é que a minha filha, aos 6 meses, foi diagnosticada com estrabismo, né? Só que ela fez todo o exame de oclusão, como a doutora acabou de falar. Só que acontece
que ela fez aquele fundo de olho e, tipo assim, o médico falou que o problema dela não é cirurgia nem botar o óculos. Só que na escola ela tá bem, gente. Só queria saber se com o tempo isso pode agravar, que é só um olhinho só que ela tá, que eu, assim, de vez em quando tem aquela, assim, oclusão, não é assim, que é visível, é de repente. Aí eu queria saber se com o tempo ela vai ter que operar, vai interferir alguma coisa, porque na escola, graças a Deus, ela não interferiu em nada. A princípio, o médico disse para não operar, então. Não, falou que não precisa de cirurgia, porque aquele fundo de olho que ela fez é ano a ano que eu tenho que fazer, né? Aí ela falou que não precisa a cirurgia nem o óculos, porque o grau dela é muito pequeno. Só que dá pra ver, assim, a gente que é da família, de vez em quando, não é permanente que você vê, é só assim, de vez em quando que dá aquele desvio. É só no olho só. Tá bom. Obrigada, Entendeu? Nádia. Um beijão para você e pro pessoal do Rio de Janeiro. Doutora, aqui são questões diferentes, então. Uma coisa é estar tudo bem com a saúde ocular e outra coisa é ter um olho que desvia um pouquinho. Exatamente. Ela ter o grau, ou não ter o grau, enxergar ou não enxergar, são coisas em paralelo. A parte visual tá boa. Isso é super bom, então quer dizer que ela tem um desenvolvimento visual normal, mas ela tem um olho que desvia. Pelo que ela explicou no telefonema, muito provavelmente esse estrabismo que a gente comentou de intermitente, que ora o olhinho tá reto, ora ele foge. Ora ele tá reto, ora ele foge. Esse estrabismo, ele é um estrabismo que a gente divide ele assim em compensado e não compensado. Os estrabismos compensados são aqueles que desviam muito pouco, então quase não se percebe. De vez em quando, a mãe fala assim, quando a criança está um pouquinho mais cansada, o olhinho dá uma fugida e logo volta. Os estrabismos compensados, no geral, a gente faz um acompanhamento clínico e não indica cirurgia. Se esse estrabismo começa a ficar mais evidente, começa a ficar mais, aparecendo mais, descompensando mais, ou se ele aparece o tempo todo, aí a gente considera ele como descompensado e acaba operando. Então, é por isso que, provavelmente, a pessoa não indicou a cirurgia nesse momento. Lógico que a telespectadora fala que na escola está indo bem, excelente, né? Agora, se está atrapalhando pela condição estética, também tem como corrigir. Tem como corrigir. E lembrar que esse tipo de estrabismo, uma das condições que a gente precisa acompanhar é aquela coisa que eu falei da visão binocular. A criança que tem o estrabismo intermitente, ele desenvolve muito bem a visão binocular, mas ele pode perder essa visão binocular se o estrabismo começa a descompensar. Então, uma das indicações de cirurgia para esse tipo de estrabismo é se a visão binocular. É um teste de visão de profundidade que a gente faz, é um livrinho que a gente faz, calcula se a visão de profundidade está dentro do normal. Então, isso é um exame comum corriqueiro que a gente faz no consultório. Tá dentro do normal, não tem indicação. A gente começa a ver que isso está piorando porque o estrabismo está descompensando. Perfeito. E por isso que tem que acompanhar. Por isso que tem que acompanhar. O que você recomenda? De quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses, pelo menos. Legal, legal. Então pode optar não operar. Ótimo. Pode. Tem que fazer esse acompanhamento. Exatamente. Nesses intermitentes, sim. Se quiser operar logo de cara, pode maravilha. operar também. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui, algumas até que não são nem da infância e nem do estrabismo, mas eu vou fazer porque uma das... O recordista aqui quando vem oftalmo é moscas volantes. Fala um pouquinho das moscas volantes. A telespectadora ligou para cá, falou que tem moscas volantes, que não está enxergando bem. Está relacionado? Mosca volante, na verdade, ela é uma alteração do nosso vítreo. O que é o vítreo? O vítreo é o nosso gel de dentro do olho. O olho precisa de uma sustentação. Então, ele tem um gel lá dentro, que é o vítreo. E o vítreo, ele se mexe dentro do olho e ele vai sofrendo uma degeneração com a idade e devido a alguns fatores. Por exemplo, a miopia acelera essa degeneração do vítreo. Então, o que acontece? Essa degeneração vai fazendo com que o vítreo se mexa e dá essa sensação como se você tivesse umas mosquinhas. Tem gente que fala que parece que tem uns cabelos, uns fios de cabelo na frente. Isso é o gel do olho se mexendo. Isso é um sintoma extremamente comum, muito benigno e muito inocente, que no geral não gera nenhum tipo de problema visual, não baixa a visão, ele incomoda, porque ele está na tua frente, mas não tem nenhum comprometimento da função visual. Então, lógico, se você está com dificuldade para enxergar, tem que ter certeza que não tem nenhuma alteração na retina também. Então, é importante fazer uma avaliação de retina sempre junto. Mas as moscas volantes são sintomas, assim, muito corriqueiros, desconfortáveis, porque os pacientes não gostam,
mas muito benignos, no sentido de comprometer a visão. Não faz tratamento nenhum. Não. Porque O que a cérebro gente precisa? acomoda, é isso? Muitas vezes a gente consegue não perceber mais. Porque se você pensar que é o gel do olho, para eu tratar isso, eu tenho que tirar o gel. E é um outro problema. É uma cirurgia que existe, mas é uma cirurgia muito grande para um problema muito benigno. Então, ninguém vai indicar uma cirurgia tão grande, com riscos, para um problema que não vai gerar nenhuma repercussão para a pessoa. Perfeito. Também não tende a piorar. Ou Pode piora? aumentar. Pode. aumentar. A gente pode aumentar a quantidade de moscas. Normalmente, quando aumenta as quantidades de mosca, a gente sempre fica um pouco atento para ver se não tem nenhum machucadinho na retina. Tá, perfeito. Então, precisa sempre fazer uma avaliação com a retina. Fazer esse acompanhamento. Eu tendo sempre a dizer que o míope, o hipermétrope, quem já tem um problema de visão, vai mais ao oftalmo. Com Aí a gente está certeza. mais protegido das patologias mais graves, né? Não, com certeza. Tenho várias pessoas, vai fazer uns 10 anos que eu não vou no oftalmo. Quem não tem nenhum grau, nenhuma dificuldade para enxergar, no geral, não vai tanto ou vai muito pouco ao oftalmologista. Mas é sempre importante fazer uma avaliação, pelo menos anual, até os 40 anos, e depois dos 40 anos a gente orienta, principalmente assim, risco de glaucoma aumenta. Se é diabético, mais ainda. Então, a gente tem algumas patologias que são muito silenciosas, o glaucoma é uma delas, que precisa de um acompanhamento que você só diagnostica no exame. A gente começou falando aqui das crianças, criança não reclama porque não sabe como que é enxergar bem ou não. Uma coisa muito curiosa que eu tenho aprendido aqui com os médicos oftalmologistas é que para o adulto é muito difícil também, quando não é uma questão de grau, um apertamento aqui você perde um pouco esse campo visual, a gente não percebe, só percebe quando a situação já está super crítica, né? Então fazer esse acompanhamento é muito importante, É muito importante. O glaucoma faz exatamente isso. O glaucoma, ele fecha o campo visual do paciente. Então, como você começa a perder periferia só, no teu dia a dia isso passa muito desapercebido. E quando ele começa a perceber, você já teve uma perda muito grave, muito importante. Então, por isso que precisa acompanhar. Numa das suas respostas, você falou de olho lacrimejando. O olho que lacrimeja, está sempre saindo uma gotinha aí, parece que está sempre o olhinho molhado. Por que isso acontece? Isso pode ser um sinal de alguma coisa? A gente tem várias causas. Pensando num bebê que lacrimeja muito, que tem sempre o olhinho molhadinho, a primeira hipótese é uma obstrução do canalzinho da lágrima. O canal da lágrima, ele drena por dentro do nariz e logo que o bebê nasce, às vezes a última membrana que faz essa drenagem está fechada. Então a lágrima acaba acumulando aqui e escorre e o bebê está sempre com aquele olhinho molhado. É uma doença muito tranquila. No geral, dentro do primeiro ano, essa membrana se rompe sozinha e não precisa fazer nada. Mas é uma patologia bem comum do consultório. Agora, quando a gente está falando de pessoas mais velhas, sempre é importante primeiro avaliar o canal da lágrima, porque o lacrimejamento pode ser pelo canal da lágrima ou pode ser por um olho seco, por exemplo, que você produz lágrima para suprir a falta dela. Perfeito. Então, lacrimejar na infância é muito comum, pode ser que resolva, mas dá para levar para uma avaliação também, né? Se a mãe está com dúvida, a criança sempre escorre uma lagriminha e leva. E na fase adulta, então, chama um pouquinho mais de atenção. Chama também atenção o olho seco, hoje muito comum, né? Muito comum, principalmente por causa dos aparelhos eletrônicos de novo, né? Quando a gente fixa muito tempo no aparelho, principalmente no computador, a gente tende a piscar menos. Então, o piscar menos faz com que a lágrima evapore mais rápido. Então, a lágrima evaporando mais rápido, o olho resseca. Daí fica com aquele olho cansado, vermelho no fim do dia. O paciente fala assim, eu sinto uma dor ao redor dos olhos, porque é um cansaço visual que a tela, que o não piscar acaba gerando. Perfeito. A telespectadora ligou para cá, quer saber o que significa? Acho que ela foi diagnosticada com hipermetropia e astigmatismo. São 2 tipos de graus diferentes. A hipermetropia é aquele grau que eu falei que você tem uma dificuldade maior para enxergar para perto. O astigmatismo, ele é uma alteração da córnea. A córnea é essa tampinha transparente da frente, que ela é uma esfera, e às vezes ela tem algumas irregularidades.
é essa irregularidade que gera o astigmatismo. Então, essa irregularidade da córnea faz com que as coisas fiquem borradas. Então, você vê as coisas, mas tudo meio sombreado. O paciente fala assim, nossa, tudo parece que tem sempre uma sombra. Eu vejo uma imagem com sombra. Isso é o astigmatismo. É um outro tipo de grau. Perfeito. A gente falou do uso de óculos em crianças. As crianças vão muito bem, na maioria das vezes utilizam, tem armações maravilhosas do seu personagem favorito. É uma maravilha. Mas os adolescentes tendem a querer usar cada vez mais cedo as lentes de contato. Pode ser um problema isso? Não é um problema. Hoje em dia, sim, as lentes de contato melhoraram muito em termos de qualidade, porque a nossa preocupação, primeira preocupação da lente, infecção. Então, precisa de muita higiene. Muita higiene. Então, o cuidado com as lentes de contato, assim, devem ser muito importante. E a nossa preocupação do adolescente é que, no geral, eles não têm tanta responsabilidade. Então, essa é a nossa primeira preocupação. Hoje em dia, a gente tem algumas lentes que foram desenvolvidas que a gente chama de lentes de uso diário, que você usa, tira e joga fora no mesmo dia. Ótimo para adolescente. E troca no dia seguinte. Então, toda vez que eu vou introduzir uma lente de contato, eu tenho optado nesses adolescentes ou crianças mais assim, pré-adolescentes, começar por esse tipo de lente, porque diminui a necessidade da higienização muito rigorosa. E as lentes melhoraram muito em termos de qualidade, de oxigenação da córnea, que também é uma outra preocupação. Então, eles tendem a começar a usar mais cedo, porque também a gente melhorou um pouco a qualidade das lentes de contato. Perfeito. Vou passar os contatos da doutora, porque acreditem, nosso tempo já acabou. www.neurokinder.com.br, neurokinder.com.br. O telefone 0 operadora 11 50 81 30 62, 50 81 3062 e 11 também 98842 8242. Se você perdeu algum desses contatos e quer saber, não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook que eu vou ficar feliz de te ajudar com essa informação. Doutora Marcela, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Passou super rápido. Super né? rápido, fiquei muito contente, espero que tenha ajudado um pouquinho. Certeza. Que eu sempre muita dúvida com os pais, mas eu agradeço muito o convite. Está convidada a voltar? Muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Excelente fim de tarde para você. Obrigada. Foi uma aula, eu tenho certeza que você que está em casa também adorou. Você perdeu um trechinho desse bate-papo? Você quer recomendar esse material para alguém? Ah, tá muito fácil. Acesse o canal da HIT no YouTube, olha só. O seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Para você que nos assistiu até agora, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.